Na aula de hoje, eu vou te ensinar como montar um arranjo fácil e lucrativo para vender, mesmo que você nunca tenha feito um arranjo antes. Eu sou Cris Marcante, artista floral e empresária. Eu vou te mostrar um caminho prático e comprovado para você sair do zero e faturar de 3 a 8 mil reais por mês com arranjos de flores artificiais. E o melhor, sem sair de casa. E para começar, eu quero mostrar algumas mulheres que estão seguindo exatamente esse passo a passo. Dá só uma olhada. Foram mais de 6, 7 mil reais. Ainda não tinha um mês de curso. Tenho 2 jardins para entregar. Eu calculei os dois, 15 mil, que não são tão grandes. Hoje no mês, com meus arranjos, em torno de 3 mil, 4 mil reais no mês. Eu já devo ter feito mais de 4 mil reais. Mas é isso aí, eu acho que foi mais que isso, viu? Muito. Minha média de faturamento começou a ficar na faixa de 8 a 10. Eu vendo em torno de 5 a 7 mil. Maravilhoso, né? Essas são algumas das inúmeras histórias que eu recebo. E nessa jornada eu vou compartilhar mais casos como esses e explicar como você também pode aplicar isso na sua vida. Um dos segredos para vender arranjos com facilidade é que eles têm que ser belos e únicos no mercado. É isso que eu vou te ensinar aqui. Todos os arranjos que eu vou mostrar nessa jornada são criações minhas, feitos através do meu método. E para que você possa ter a sensação de receber um arranjo assim em casa, como os seus clientes terão no futuro, eu preparei um sorteio para quem está participando atentamente desta jornada. Por isso eu recomendo que você desligue todas as distrações e preste atenção nessa aula e nas próximas. Se você puder pegar papel e caneta para anotar, melhor ainda! Na aula 2, que é quarta-feira, eu vou ensinar uma técnica infalível para combinar as flores, as folhas e os vasos. E na terceira aula, sexta-feira, eu vou ensinar o que eu faria se eu estivesse começando do zero. Qual é a rota exata que você vai seguir para faturar de 3 a 8 mil reais por mês com arranjos. E na aula bônus, que será ao vivo, domingo às 17 horas, eu vou demonstrar a montagem de um arranjo sublime e sofisticado. E eu já vou te mostrar como montar um arranjo fácil e lucrativo. Mas antes eu preciso te explicar como foi que eu cheguei neste método de montagem e venda de arranjos. E por que eu precisei criar um método próprio. Eu vim de uma família simples e desde muito pequenininha eu sempre sonhei em ter uma casa bonita, mas não era possível devido às nossas condições financeiras. Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Foi um momento muito difícil da nossa vida, porque eu já trabalhava desde muito cedo. Comecei a trabalhar com 10 anos para ajudar na renda familiar, como babysitter. Aí ele veio a óbito e deixou eu, minha mãe e mais 2 irmãos, um de 15 e um de 10 anos. Eu lembro que muitas vezes eu ia para centros recreativos porque eu queria buscar algo de belo para minha vida. E naqueles centros recreativos até eu fugia do meu pai e da minha mãe, quando era menor, com 14 anos, para fazer pintura. E aquilo ali sempre me deixava muito feliz. Quando eu estava na arte, quando eu estava pintando, é como se eu tivesse uma tela em branco na minha frente e ali eu poderia pintar um mundo alegre, um mundo feliz, colorido. E aquilo me dava uma paz tão grande. Era como se fosse uma terapia. Quando eu vim para Caxias, então justamente vim empreender por amor à arte e eu abri uma loja de decoração. Só que eu levei um baque, porque os costumes e a cultura local era totalmente diferente, eu desconhecia e também não conhecia ninguém. Então eu tive que realmente começar do zero. E só que teve momentos que eu não vendia nada, porque justamente as pessoas não me conheciam. Então eu comecei a colocar as coisas no carro, fechava a loja, não tinha funcionário, não tinha nada e saía de porta em porta que nem uma sacoleira para vender. E tinha dias que mal e mal eu tirava o sustento do dia. Então aquelas dívidas começaram a acumular. E aí teve um dia que eu sentei no corredor aqui da casa e eu chorei, muito desesperada, assim, até ficar esgotada. Eu adormeci no outro dia, eu estava deitada no chão, de tão esgotada que eu estava, e junto veio uma depressão. Só que aí, uma amiga muito querida, que ela me conheceu através da arte, ela veio até mim porque ela começou a ouvir falar que eu não estava legal, que eu não estava bem, mas ela disse assim para mim: Cris, eu vim aqui porque as pessoas estão comentando que tu tá falindo e eu só tenho uma coisa para te dizer. Olha da onde tu saiu, de uma cidadezinha de 2.500 habitantes, e olha onde tu chegou. Sozinha, né?
com essa coragem. Ela disse assim, o teu propósito aqui é levar a beleza para a vida das pessoas. Ela disse assim, tu não pode mais parar. Aquilo ali foi como uma força tão grande. E ela fez lembrar de novo por que eu estava aqui. Que era por amor à arte, por amor aos arranjos, por amor à decoração. Por isso que eu tinha feito toda essa mudança. E aquelas palavras não me fizeram mais parar. E eu pensei, por que não montar arranjos, né? De uma forma prática para mim sair dessa situação. Então eu comecei a montar vários arranjos. E eu lembro quando eu vendi o meu primeiro arranjo, a felicidade que eu fiquei pela venda, né? Porque até a minha autoestima, ela estava totalmente abalada por não ter condições de comprar minhas coisas, por não ter dinheiro, por estar passando por aquela situação, por aquela escassez financeira. E aí, quando eu recebi aquele valor, e sem contar o prazer de montar. Então, novamente, eu estava trabalhando com o belo, estava trabalhando com a arte e estava trabalhando com o meu maior potencial, que é a criatividade. Em 2014, eu ganhei o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E hoje a minha empresa, Marcante Decor, se tornou referência nacional no mercado de arranjos e decoração. E chegou o momento da minha vida em que meu filho está numa das melhores escolas da região, tenho a admiração e o companheirismo do meu marido. E é por isso que eu decidi começar a ensinar o meu método, chamado Sublime Arranjo, onde eu organizei 17 anos de experiência e estudos em um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para começar do zero, mesmo que não tenha experiência e nem dinheiro. E foi assim que eu ajudei 2.000 alunas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Muitas delas estavam com problemas financeiros ou emocionais, mas aprenderam a viver de arranjos e transformaram as suas vidas. Algumas têm uma trajetória parecida com a minha, como a Neuzinha, que é uma aluna do Método Sublime Arranjo. Como ela não tinha dinheiro, ela decidiu começar no mundo dos arranjos sem gastar nada, com materiais dos primeiros dias. Com algumas clientes, ela remontava os arranjos e cobrava só a mão de obra. Com outras, ela pedia para a própria cliente comprar os materiais com os fornecedores que eu apresento dentro do treinamento. Em poucos dias, ela teve dinheiro para fazer a sua primeira compra e não parou desde então. Dá uma olhadinha em quanto ela está faturando. Meu nome é Neuzinha, sou de Barbalha, estado do Ceará. Eu tenho 67 anos. O que é que eu fiz quando eu comecei? Como eu não tinha dinheiro, eu fui atrás das amigas. Se você quiser, eu desmonto o arranjo da sua casa, faço um outro arranjo, mandava que elas comprassem mais alguma coisa para completar. Ia na casa delas, elas compravam as flores, eu montava gratuitamente. E elas foram passando para as outras amigas. Quando eu tive a certeza que realmente eu já estava segura, já fui cobrando, as outras traziam e eu cobrava a mão de obra. Depois eu fui aumentando, comprando a própria mercadoria. Minha primeira compra foi R$300. Se vocês terem uma ideia, hoje eu compro 6, 8 mil reais. Comecei a vender, postar, você vai ficando mais conhecida. E eu comecei a fazer também parcerias com clubes de serviço. E os arranjos vendidos, eu daria uma porcentagem para aquele clube de serviço onde presta serviço social. Eu sou convidada para ir para as casas para fazer jardim vertical, fazer parede verde, para ir olhar onde está precisando. Agora em dezembro, fechei com chave de ouro de quase 10 mil reais. Só no mês de dezembro. Não tem nenhum arranjo menor do que R$300. Eu só trabalho com material bom. São todas permanentes, de primeira qualidade. E antes, eu era acanhada, porque eu tinha medo de estar errando. E você me deu essa segurança. Você trabalha em casa, você dá conta de casa, você dá conta de filho, de marido, de visita, você está trabalhando dentro da sua casa. No terceiro mês do Método Sublime Arranjo, ela já está faturando quase 10 mil reais por mês. Quando eu digo para vocês que é possível faturar de 3 a 8 mil por mês, eu estou falando dos primeiros meses e trabalhando, gente, poucas horas por semana. Mas se você se dedicar, é possível faturar muito mais de 8 mil reais. Tudo começa com o primeiro arranjo vendido. E é por isso que eu vou te mostrar agora como montar o seu primeiro arranjo de uma forma muito simples. Agora nós vamos para a aula prática, que é justamente a montagem do nosso arranjo. Então vou mostrar para vocês aqui a montagem de um arranjo de orquídeas, que é um dos arranjos mais vendidos. O de orquídeas e os arranjos com verdinhos. Mas aqui vamos fazer uma apresentação de arranjo de orquídeas. Eu separei para essa montagem, então, essa base de cerâmica que é maravilhosa. É uma peça que dá tranquilamente para uma mesa de jantar de 6 a 8 lugares. E ela é uma peça de designer, é uma cerâmica fosca.
E para fazer a composição com essas peças, eu separei então aqui as folhas da orquídea. Todos os materiais são toque real, são de silicone. Depois eu vou mostrar para vocês a qualidade. E as orquídeas nesse tom pink, que é maravilhoso. Também ela é toda feita em silicone com um toque real. Então toda vez que você toca na folhinha, você sente aquele geladinho da folha. Ela tem as nervuras, todos os veios muito similares com as naturais. E agora eu vou ensinar para vocês a técnica de montagem da base. Então, primeiro passo, nós vamos preparar a nossa base. Toda vez que a gente escolhe uma base, se nós quisermos remontar ela novamente, nós vamos fazer a forração aqui da peça. Por exemplo, essa peça aqui, ela é uma cerâmica, mas eu tenho a possibilidade de remontar ela novamente, ou eu quero desmontar para fazer a manutenção, fazer a lavagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um papel. Esse papel aqui, gente, que vocês vão utilizar, ele é um papel muito fosco, ele é muito parecido a textura dele com um papel de jornal. Se vocês não tiverem esse papel, vocês podem pegar um jornal aí na casa de vocês, ou também, quem não tem jornal e quem não tem esse papel, pode fazer parcerias com as lojas de calçado. Então, sabe aquele papel que fica dentro do tênis, do sapato? Então, você vai lá, faz uma parceria com a loja e você pede aquele papel. Por que, gente, que é bacana esse papel? Por dois motivos. Uma, que ele tem essa textura fosca, ele vai dar mais sustentação ao seu arranjo. E outra, que ele vai reter a umidade da argila. Então, não ocasionando o mofo dos arranjos. E a argila, ela vai secar com tranquilidade e ela vai dar toda a sustentação aí para a montagem do seu arranjo. Esse aqui, gente, para vocês terem uma ideia, eu reaproveito esses papéis que eles vêm das mercadorias que eu recebo, tá? Então, vou pegar aqui um pedaço da folhinha e eu vou, primeiro passo, forrar aqui a minha peça. Assim eu não estrago a minha base. Para fazer a montagem desse arranjo, eu vou utilizar argila, tá? Vocês têm duas possibilidades, ou montar com argila ou montar com a espuma floral. Então, essa aqui é aquela argila vermelha que você encontra em livrarias, bazares, supermercados, lojas de floriculturas, você encontra. E ela é também, gente, aquela argila escolar, então você encontra facilmente em qualquer lugar. Aí você vai retirar ela do saquinho, tá? Então, primeiro passo, nós vamos colocar ela aqui. Cada tijolinho de argila dessas, ela pesa 1 kg. Então, se você tem aí um vaso também que ele é maior, que você precisa dar mais sustentação, a argila ela é mais recomendada, principalmente se ficar próximo a janelas, que tem incidência do vento. Eu vou colocar a minha argila numa forma de triângulo e eu vou fazer a junção das partes aqui da minha argila. Então, vou juntar elas para deixar bem firme. Essa parte do meio eu vou deixar vazia, já vou mostrar para vocês. E o bacana é, gente, se vocês estiverem montando o seu arranjo na casa do cliente, vocês viram que eu faço várias montagens na casa dos clientes. Então, sempre leve um paninho, ou quando não tem água, né, vocês vão poder fazer a limpeza das mãos. Olha aqui, ó, a minha base, então, já está montada. Eu uni as 3 argilas nessa parte de fora. E agora, eu vou dar a sustentação para minha argila. Então, vou pegar aqui os pedaços de papel e vou começar a colocar ao entorno aqui da argila. Então, eu amasso aqui o meu papel e, gente, coloco aqui ao redor, ó. Firmando sempre bem a minha peça, ó. Ó, eu prendo bem e firmo bem a minha argila. Olha, e o que é bacana, gente, do papel, né? Além de lhe dar a sustentação, você economiza muito também na hora de colocar um musgo, né? Mais um pedacinho. Agora, nós precisamos dar o acabamento aqui para nossa peça. Eu escolhi aqui um musgo, tem vários modelinhos de musgo. Tem os musgos que são verdes, mais vivos, e tem esses que são mais envelhecidos. Então, para deixar o nosso arranjo mais natural, eu escolhi esse musguinho mais envelhecido. Então, eu vou colocar ao entorno aqui da minha peça, onde está o papel. E eu vou deixar a parte da argila aparente nesse primeiro momento, para que eu consiga visualizar onde está a argila e que eu consiga fazer a fixação das hastes nela.
Então, olha, eu preencho ao redor. Agora, preparada a minha base, eu vou preparar as minhas orquídeas para fazer a montagem. Então, aqui eu tenho as hastes da minha orquídea. Essas aqui são bem longas. Sempre eu vou medir, né? Cuidado para não errarem, porque eu percebo que muitas pessoas, elas compram a orquídea numa haste, por exemplo, a orquídea, ela varia. Ela tem orquídeas de 40 centímetros de comprimento até 1,30 m. E as pessoas, muitas vezes, montam, né, uma orquídea muito grande com as folhas grandes e maiores num vasinho pequenininho. Isso acaba ficando desproporcional. Então sempre cuide quando você vai comprar para que você pegue folhas que elas sejam proporcionais à base que você está montando. Neste caso aqui eu tenho uma base que ela tem mais ou menos uns 40 centímetros de diâmetro e eu tenho uma orquídea que ela tem a flor condizente, ou seja, ela é proporcional à minha peça. Então agora eu vou regular a altura. Sempre que você precisar cortar as hastes, você vai utilizar um alicate de corte. Então essa alicate, ela é uma alicate de corte universal. Você vai medir aonde você quer cortar, você vai apoiar e fazer o corte. E o que é importante, gente, que agora nós vamos preparar. Então, primeiro a gente mede e faz o corte. Segundo ponto, nós vamos fazer a modelagem aqui da nossa orquídea. Então, nós vamos pegar aqui esses dedos da parte de trás, tá? Os 4 dedos, nós vamos apoiar na base aqui do caule da nossa orquídea. O dedão, ele vai ficar na parte superior e nós vamos fazer uma leve curvatura. Gente, aqui não é dobrar assim, tá? É fazer uma curvatura como se fosse natural. Eu vou preparar todas as minhas orquídeas. Depois que vocês aprendem, gente, essa técnica, é muito rápido, né? Principalmente quando as flores são de qualidade. Eu vejo muito erro na hora da modelagem, né? Então, a orquídea acaba ficando bem envergada e torta. Modelei todas as orquídeas. O que acontece aqui, gente, na orquídea? Ela tem o caule comprido, certo? Se eu colocar só ela aqui, ela tem a tendência de cair, né? Então, vai ser aquele arranjo que cai. Então, o que nós vamos fazer para sanar e levar uma solução para esse arranjo não cair? Nós vamos dar sustentação aqui para o nosso caule. Então, eu separei aqui as hastes da minha orquídea. Essas hastes, gente, esses caules, são de flores que sobraram, né? Por exemplo, eu cortei um caule, eu sempre guardo aqui essas hastes, porque a gente pode reaproveitar depois. Eu vou juntar próximo aqui a minha orquídea, então você pode fazer o corte aqui também. E você pode pegar um barbante, pode ser uma ráfia, ou seja, o material que você tiver em casa para fazer a amarração aqui da minha orquídea. Então, já posso cortar aqui os 5 pedaços iguais, olha, para ganhar tempo. Aí eu não preciso ficar medindo um a um. Por que eu gosto desse barbante, gente? Porque ele parece bem natural. Eu vou juntar aqui o barbante, eu vou girar ele ao entorno aqui da minha orquídea, aqui, e eu vou amarrar, ó. E eu sempre preparo antes de colocar na base, ó. Depois eu posso cortar aqui se sobrar, posso fazer um topinho. Aqui não tem problema nenhum. E o que é bacana, como eu estava falando para vocês, né? Quando eu faço isso antes, eu evito de movimentar muito o caule na argila. Porque a partir do momento que eu coloco, eu fixo a minha haste, ele vai ficar bem firme o arranjo. A argila não vai ficar mole. Aqui também, gente, se ficar um pouco comprida a haste, vocês podem cortar, né? Ó, pra deixar elas todas do mesmo tamanho. Agora, gente, vocês viram que eu amarrei na parte superior, certo? E aqui na parte de baixo, o meu caule com a haste, ele ficou soltinho. Se eu colocar ele desta forma na base, ele vai abrir e não vai dar a sustentação. O que eu faço agora, né? Então, vou pegar novamente um a um. Eu vou pegar ou uma fita isolante, ou eu pego uma fita crepe, o que vocês tiverem em casa. Vocês vão cortar um pedacinho da fita. Vocês vão juntar as duas partes, vocês vão prender aqui, ó. E vocês vão girar assim, ó. Só gira a haste para prender. Olha só que fácil. Aí eu corto bem na base aqui da minha haste, olha só. Ficou bem preso, né? Outro detalhe bem importante, gente, antes que vocês perguntem, né? Cris, eu posso passar a fita floral aqui? Não pode, gente. Poder pode, mas o seu arranjo não vai ficar firme, porque a fita floral, ela é para dar acabamento. Ela não é uma fita para dar sustentação, tá?
Então, só para vocês entenderem. Se é para dar um acabamento, algum detalhe, quando a gente faz uma emenda de caule, ok, tudo certo. Mas para dar sustentação, tem que ser essa fita aqui, ó. Lembrando, gente, que na aula de quarta-feira, tá? Vocês vão aprender, eu vou explicar bem direitinho para vocês como vocês vão fazer a combinação das flores, das folhas e dos vasos. Porque talvez vocês devam estar se perguntando, né, Cris, como é que eu faço essas combinações, né? Então, na aula de quarta-feira, vocês vão aprender. Então, lembram que o formato está em triangulação aqui na minha base. Então, o que eu vou fazer, né? Eu escolhi 5 hastes porque é a quantidade perfeita para o tamanho dessa peça. Então, eu vou colocar as hastes viradas para fora, porque a gente modelou elas para fora. Vou fazer a minha primeira fixação. Então, eu desço aqui na argila, pego os meus dedos aqui e aperto bem. Olha como tá firme, dá uma olhadinha, ó, bem firmezinho, né? Importante, gente, a haste da orquídea, ela é reta, ela não é inclinada, tá, gente? O arranjo não é um arranjo que cai, é a haste retinha, porque é técnica, né? Vamos fazer da forma certa. Então, mais ou menos, você vai deixar a mesma distância, vai prender a outra haste aqui, ó. Eu vou girando a peça e agora eu vou para minha última haste aqui. Então, colocamos todas as nossas flores e agora vou ensinar um segredinho para vocês. Outra técnica aqui. A minha peça, esse arranjo é um arranjo que ele ficou alto, certo? A minha orquídea ficou alta e está aparecendo bastante assim o caule das minhas orquídeas, porque elas são altas, são flores grandes, para colocar num jantar bem imponente. Eu vou dar um toque muito especial para trazer mais naturalidade para o meu arranjo. Então, separei essa vime, que ela tem esse musguinho, que ela dá essa sensação bem natural, porque a orquídea natural, ela tem, né? Ela fica nas árvores, algumas tem esse musguinho. Eu vou colocar ele bem rente ao meu caule. De um arranjo simples de orquídea, você começa a ter um arranjo com toque diferenciado. Então, coloco aqui a minha haste e giro. Pode deixar esse musguinho modelado, pode deixar ele mais caidinho para fora. Olha, vou fazendo todo o entorno da minha peça. Apoio bem na base. Já deu um toque muito especial aqui para o nosso arranjo de orquídeas, né? Para trazer um ar mais natural. Agora, nós vamos para a parte final aqui do nosso arranjo, né? Então, nós temos essa parte aqui que a argila está aparecendo, né? Então, agora sim, eu vou fazer a complementação aqui com o musguinho, aqui nessa parte de dentro, que é onde faltou, que eu precisava enxergar, né? Essa parte, gente, é muito importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque as pessoas erram muito na hora de fazer a modelagem da folha. A maioria das pessoas, elas pegam a folha e elas simplesmente abrem e colocam a folha dessa forma. Outro erro que as pessoas cometem na hora de modelar, elas dobram a folha assim. Não existe folha natural assim, né, gente? Vamos combinar. Então, vamos fazer da forma certa. Mesma coisa, eu coloco os meus dedos embaixo, o dedão em cima, e eu vou modelar para que a minha folha fique natural. Ó, novamente, ó. Coloco embaixo e modelo. E o que é bacana, né? A gente espalhar as folhas, né? Então, não vou pegar a minha folha e deixar toda reta para um lado só. Quando eu modelo ela, o que acontece? Você economiza folhas. Então, você acaba tendo mais rentabilidade, porque você atinge um diâmetro de folha maior. Olha a diferença de uma e de outra. Isso aqui, gente, é tão terapêutico, é tão prazeroso. Depois que você aprende, olha só que gostoso, ó. Tem essa raizinha que ela dá um charme. Vocês viram a diferença, né? De flores e folhas com qualidade. Vou pegar no caule aqui da minha folha e eu vou aproximar a minha folha bem no caule e eu dobro aqui pra dentro. Como se a minha folha estivesse saindo da onde? Do caule da minha orquídea. Coloco a raizinha pra fora, coloco a folha próxima e olha que bacana, gente, esse movimento da folha. Eu deixo ela pra cima, eu deixo essa folha fluida. Não deixa aquela folha, né, toda esticada ou torta, que a ideia é que vocês aprendam a montar arranjos como se eles fossem naturais, né?
Assim vocês conseguem vender muito mais. E vou girando, eu coloco umas folhas para dentro, umas para fora. Olha só essa curvatura, olha só essa modelagem, gente. Tem gente que acaba botando excesso de folhas também, né? Deixa a nossa raizinha para fora. E agora, olha só que incrível, né? Eu só vou precisar colocar mais uma folhinha lá dentro. Ou seja, com 6 folhas eu consegui fazer um arranjo de 5 flores. Por quê? Eu economizei, porque tem técnica e porque tem modelagem da forma correta, dando também menos custo para o seu arranjo. E a outra eu coloco bem aqui no meio, ó, da minha peça. Olha aqui, gente, então temos o nosso arranjo de orquídeas prontinho e montado. Olha só que lindo, ó. Com técnicas, com movimento, com fluidez, todas as hastes, né, iguais aqui, com diferencial. E olha só que bacana, vocês lembram que a nossa haste era comprida, certo? Eu minimizei essa altura da minha haste porque eu trouxe o meu musgo para fazer esse acabamento e eu modelei a folha também. A folha deu altura aqui para o meu arranjo, a folha trouxe altura, então essa haste, ela tirou aquela sensação de ser uma haste muito alta. Então, temos aqui tudo montadinho. Gente, agora eu quero que vocês me respondam rapidinho quanto vocês acham que custa um arranjo igual a este. Esse arranjo não é um arranjo pequeno e também não é um arranjo sublime, é um arranjo médio. Escreve aqui nos comentários bem rapidinho qual é o preço de custo e depois qual é o preço de vendas de um arranjo maravilhoso como esse. Lembrem aí que as flores e as folhas são de toque real, são de silicone e uma peça maravilhosa de design. Quanto que vocês acham? Que eu vou revelar aqui para vocês. Gente, o custo desse arranjo é R$240, com esses materiais de altíssima qualidade. E adivinhem só qual é o preço de venda de um arranjo desses? Escreve para mim rapidão aí. Vamos ver quem acerta ou quem chega próximo. Vou revelar aqui para vocês. O preço de venda, gente, desse arranjo é R$680. Em alguns lugares você pode até vender mais, né? Então ele dá quase 3 vezes o valor de custo do arranjo. Olha só quanto que você consegue lucrar com um arranjo maravilhoso como esses, que parece natural, para colocar aí na casa dos seus clientes, né? E fazendo, gente, apenas 5 arranjos desses, você já consegue faturar mais de R$3.000. Agora eu vou mostrar para vocês um arranjo de orquídeas mais simples. Olha só esse arranjo aqui. Esse arranjo aqui já é um arranjo menor. Ele é feito com as orquídeas Oncidium ou chuva de ouro, tá? E vamos ver se vocês acertam qual é o custo deste arranjo e qual é o preço de venda dele. Escreve rapidão para mim aí nos comentários. Participa aí, eu quero ver quem vai acertar. Escreveu? Gente, o preço de custo deste arranjo aqui é R$120 e o preço de venda dele é R$367. Olha só que loucura, você consegue faturar 3 vezes mais o preço de custo desse arranjo aqui. E fazendo 9 arranjos desse por mês, 9, gente, arranjos desse por mês, você consegue faturar R$3.240. Ou seja, mais de R$3.000, começando do zero e montando aí do conforto da sua casa. Não é incrível? E agora, eu quero que vocês escrevam para mim aqui embaixo nos comentários quanto tempo vocês acham que levou para fazer a montagem desse arranjo. Escreve aí para mim, eu quero ver se vocês acertam. Vamos lá! Escreve aqui embaixo quantos minutos que eu levo para montar um arranjo como esse. Com técnicas, com combinação de cores, com todos os elementos necessários. Gente, eu vou revelar para vocês agora, ó. Esse arranjo aqui leva menos de 8 minutos para fazer a montagem. Quem escreveu aqui embaixo acertou. E agora, você não acredita em mim, mas vou mostrar para vocês, eu quero que vocês olhem o depoimento de quantos arranjos a Silvia fez em 3 horas, que é uma aluna nossa do Sublime Arranjo, e isso no primeiro mês que ela fez o curso comigo. E dá uma olhadinha também quanto ela faturou já no primeiro mês e como ela está se sentindo sendo uma artista floral.
Eu sou a Silvia, de Ourinhos, interior de São Paulo. E atualmente eu me dedico 100% aos arranjos florais. Sou formada em Direito, mas eu não me encontrei na minha profissão, não. Deixei a carreira de concurso de Direito tudo pra trás e eu tô muito mais feliz, porque eu trabalho com o que eu gosto. Eu tenho pouco tempo de curso, mas eu já montei uns 40 arranjos. Uns 20 eu já vendi. Nossa, o que me deixou muito feliz já foi até enviar arranjo pra Manaus, pra Goiás, pra São Paulo, pro Rio. Eu tô até entrando em contato com uma loja de móveis aqui da minha cidade pra gente fazer uma parceria. Eu tô faturando uns 3 mil por mês, trabalhando em casa. Eu posso falar assim que eu comecei do zero. Eu cuido da casa de manhã, eu cozinho, eu falo, eu sou mãe turista, levo pra escola, busco, é inglês, é catequese, é tudo. E daí à tarde, quando a casa tá mais calma, eu monto arranjo. O dia que eu vi mesmo que eu tava no caminho certo, foi tipo assim, em 3 horas, eu montei 17 arranjos. Eu tô muito realizada. A autoestima da gente muda, né? Porque a gente se sentindo útil, nossa, me dá uma satisfação muito grande. Não consigo nem somar tudo que eu já vendi. Se tudo continuar desse jeito, ano que vem eu vou alugar uma portinha. É o renovo da minha vida, é o recomeço aos 44 anos. Eu tô muito feliz, muito feliz. Você viu a alegria da Silvia em se sentir útil, reconhecida e realizada, em ter a sua primeira renda de 3 mil reais em apenas um mês de curso? Depois de vender os arranjos simples, que são super fáceis de fazer e baratos em termos de material, você pode reinvestir parte desta renda para vender arranjos sublimes, que são arranjos maiores, mais sofisticados, que têm um alto valor de mão de obra, mesmo sendo rápidos também de fazer. Você faz um arranjo sublime em 20 a 30 minutos e você pode vender por mais de 500 reais, às vezes mais de 1.000 reais. E eu vou explicar como isso é possível na aula 3. Além dos arranjos sublimes, eu ensino a fazer jardins verticais e paredes verdes de qualidade, que são uma verdadeira mina de ouro. São muito valorizados. Um jardim vertical pequeno, um quadro de 1 metro por 2, já costuma ser vendido por mais de 3 mil reais. Se for uma parede verde maior, são mais de 8 mil reais. Inclusive a Ana do Pará foi muito além do ganho de 8 mil reais por mês, após aprender a fazer arranjos sublimes e jardins verticais desejados no mercado com o meu método. Dá uma olhadinha no que aconteceu com ela. Quando eu recebi a primeira proposta, eu peguei aquele frio da espinha. Aí eu me lembrei da Cris. Ana, vai com medo mesmo, encara. Aí fiz a minha primeira parede verde com um bom valor. Eu ganhei 6 mil reais, 6 mil e pouco nela, numa parede de 1 por 2,40. Foi bem pago. E eu tô assustada, sabe, Cris? Até me arrepio. Eu digo que isso é coisa de Deus. É Deus na nossa vida. Uma cliente minha me ligou, Ana Paula, eu tô renovando um prédio de escritório que eu tenho. Eu quero botar uns arranjos nos halls. Foi mais 4 mil reais. Quase 4 mil reais. Só nos 2 arranjos grandes, eu vendi 3.650. O maior foi o do bambu real. Mas o outro foi folha de bananeira, que eu paguei 200 e pouco e vendi ele por 1.000 e não sei o quê. Mas o melhor de todos foi uma parede pro hall do prédio. 4,60 por 2,50. 38 mil reais. 38 mil! 38 mil reais. Tava com uma dificuldade muito grande, eu tava sabendo pra onde correr. E as flores me salvaram. Gente, entra no curso, não tenha medo. E se tiver medo, vá com medo mesmo. Para fazer arranjos valorizados como os da Ana e de várias outras alunas que eu vou mostrar durante essa jornada, você precisa dominar o tema que eu vou ensinar na próxima aula, que será liberada quarta-feira às 8 horas. O tema desta segunda aula será como combinar flores, folhas e vasos. Você vai entender uma técnica para harmonizar as cores do seu arranjo, seja ela simples, como eu ensinei hoje, ou sublime, como eu vou ensinar domingo. Você também vai entender quais flores combinam com quais vasos e qual forma dar para os arranjos, se mais arredondado, mais alongado, mais fino. Esse conhecimento é muito desejado pelas artistas florais para poder fazer belos arranjos. Outra coisa, se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp, você vai perder muita coisa importante. E se você está assistindo direto pelo YouTube, é só clicar no link que eu coloquei no comentário aqui abaixo do vídeo para se inscrever e entrar no grupo. E antes de encerrar, eu gostaria de te pedir uma coisa. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou deste episódio. Me fala o que você faria com uma renda extra de 3 a 8 mil reais por mês. E como você iria se sentir e quais sonhos você quer realizar.
Um beijo e até amanhã para a aula de combinação de vasos, flores e folhas, para você nunca errar na combinação dos seus arranjos. Meu nome é Niedja e eu sou de Sorocaba. Eu trabalho há 24 anos com faxina, como diarista. Eu sou a Kézio, eu moro aqui em São Francisco de Assis, tenho uma loja em decoração e presentes. Meu nome é Maria Bonfim. Eu sou de Santo Antônio de Jesus, é o interior aqui da Bahia. Eu tenho 65 anos. Eu estava completamente desmotivada. Você dá aquela motivação, realmente crescer e partir atrás. Não é só fazer um vasinho e vender, não. É me tornar uma profissional de verdade. Eu tive uma síndrome do pânico. Aí comecei a tomar medicação, fiz terapia, fiquei bem. Quando nessa pandemia, a depressão, montou de dezembro a março, mais ou menos. Então eu tentei umas 8 vezes na emergência do hospital aqui. Eu andava frustrada, não sabia fazer as coisas, não sabia como iniciar. E de agora em diante, Cris, eu tô realizada. Fome, né? Segurança total, né, Cris? Aí você monta com segurança, você tem paixão pelo que faz. Eu digo, meu Deus, por que eu não descobri isso antes? E hoje eu tenho uma empresa, né? A segurança que eu tenho hoje, eu pego aí, posso pegar 5 arranjos de maneiras diferentes, que hoje eu sei como é que você faz. E hoje só melhora a minha vida e minha autoestima. A sua autoestima já muda. Se você tá bem, se você tá feliz, tudo muda em volta de você. E aí, em uma semana que eu vendi os arranjos, já vi esse resultado já. Eu vendi 4 arranjos do grande, de orquídea, 2 de 180 cada um, e 2 de 220 cada um. E dos pequenos, vendi uns 6 ou 8. Aí ontem eu vendi um 220 e meu dia de serviço é R$150. Em torno de uns 1.200, R$1.400 em uma semana. Desses arranjos grandes, deve ter vendido 7 ou 8, que fica de 700, 800, 900, entendeu? E alguns pequenos já vendi também, né? Falei, já vendi para outra cidade, eu já devo ter feito mais de R$4.000. Mas é isso aí, eu acho que foi mais que isso, viu? Muito. Hoje o meu lucro, assim, é muito bom. Nunca imaginei que fosse tão bacana. Imagina, eu moro em uma cidade pequena, não tenho ainda toda aquela experiência. No mês, com meus arranjos, em torno de R$3.000, R$4.000 no mês. 3, 4 arranjos, às vezes, no dia. 130, 150. Esses dias eu fiz um arranjo que ficou em 655. Conquista muito. E a turma compra. Que é lindo. Mulherada vê, mulherada fica doida. Mas as pessoas pagam. Até que então tem uma certa condição. Olha, o arranjo se encanta. E o primeiro arranjo, a cliente viu. Na hora que eu levei, já comprou logo. E daí outras pessoas foram vindo e foram comprando, entendeu? Para clínicas, para salão. O trabalho, então, é digno porque te faz tu crescer, te faz tu ser alguém. A gente ajuda o marido em casa, cuida mais dos filhos, pode trabalhar em casa. Imagine. Eu devo levar 20, 25 minutos. É maravilhoso, é uma terapia, é saúde, eu digo pra todos, é saúde. Traz uma alegria tão grande, é uma sensação tão boa. Sinto super realizada, feliz e profissional. E agora eu consegui uma parceria com uma loja muito grande aqui da cidade, que é uma loja de móveis, decoração. E eu estou, na verdade, já querendo fazer parceria com outra loja, uma loja grande também, lindíssima. Estou muito feliz. Não saio mais de perto dessa mulher. Eu sou uma pessoa feliz, eu como pessoa feliz. Minha vida deu uma guinada, mudou totalmente. E assim, e o prazer, gente, o prazer de você lidar com essas plantas, com essas coisas é muito grande, é compensador.